Fala fiel, no vídeo de hoje vamos trazer aqui atualizações do Coringão, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal, deixa o like, ele é muito importante para ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom galera? Dá essa força aí e bora pro vídeo. Galera, e já repercutindo aqui a informação dada pelo jornalista Jorge Nicola, o Corinthians conseguiu um acordo com a Caixa para o pagamento das parcelas da Arena. Essa é uma das bombas que o Andrés tinha prometido. Segundo o jornalista, o Corinthians pagava cerca de 58 milhões de reais por ano para a Caixa e agora, com o novo refinanciamento, o valor caiu para 44 milhões de reais, 14 milhões a menos. O acordo entre Corinthians e Caixa em manter 8 meses do ano com prestações mais altas e 4 meses com prestações mais baixas foi mantido. Segundo as informações, o anúncio será feito pela diretoria nos próximos dias, obviamente próximo das eleições no Corinthians. Uma estratégia para o Andrés tentar eleger o Duílio como sucessor na presidência do Corinthians. Galera, se esse novo acordo realmente for concretizado, vai ser bom para o Corinthians, pois com a venda do name rights e com a dívida com a Odebrecht zerada, pois o Corinthians repassou os CIDs para a empresa e alega também que existe cobrança por parte da Odebrecht em obras inacabadas na Arena. Sendo assim, a expectativa é que a dívida com a Odebrecht seja zerada. Com tudo isso, o Corinthians possivelmente vai começar a ter a receita do estádio novamente quando houver público. O acordo entre Corinthians e Caixa terá uma duração de 12 anos. Segundo o jornalista, o Corinthians assegura que vai conseguir pagar as parcelas do novo acordo. Galera, esse anúncio ainda não foi oficializado pela diretoria do Corinthians, mas caso exista mesmo esse acordo, o anúncio será feito nos próximos dias. Na minha opinião, a diretoria do Corinthians não fez mais que a sua obrigação em equacionar as contas do estádio, pois foram eles que criaram essa dívida. Agora, para uma possível vitória do Duílio, que é a vontade do Andrés, vai precisar muito mais que apenas equalizar as contas do estádio, o que pode pesar contra a atual diretoria e seu possível sucessor vão ser as muitas contratações que não deram certo e o futebol ruim que tem sido apresentado em campo pelo atual elenco que eles montaram, além das muitas contratações que são feitas para o Sub-23, onde tem sido a galinha de ovos de ouro de muitos empresários. As eleições no Corinthians estão chegando e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Galera, e como eu falei anteriormente, as muitas contratações da diretoria vão pesar contra o Duílio nas eleições do Corinthians. As informações que foram trazidas pelo UOL é que o Corinthians, desde janeiro de 2018, contratou 42 jogadores com um custo total de 119,5 milhões de reais. Da lista, 20 atletas ainda fazem parte do elenco corintiano, enquanto 22 deixaram o clube, sendo 5 emprestados. Porém, um dado muito importante é que dos 42 reforços, 36 foram contratados na gestão atual do Andrés Sanches, que voltou ao comando do clube em fevereiro de 2018. O mandato dele termina no final desse ano. Os jogadores contratados foram, eu vou deixar na tela para vocês acompanharem junto comigo. O Luan, um custo de 22,7 milhões de reais, Arauz, 17 milhões, Bruno Mendes, 13 milhões, Cantilho, 12 milhões, Sornosa, 10 milhões, Matheus Vital, 8 milhões, Richard, 7,7 milhões, Danilo Avelar, 6 milhões e meio, Juninho Capixaba, 6 milhões, Douglas, 4,6 milhões,
André Luiz 3 milhões e meio, Matheus Davó 2 milhões e meio, Everaldo 2 milhões e meio, Thiaguinho 2 milhões, Marlon 1 milhão e Matheus Matias 500 mil. Os jogadores que já foram vendidos pelo mesmo valor ou superior são Juninho Capixaba 6 milhões, André Luiz 5 milhões e Douglas 11 milhões. O Júnior Urso, que chegou sem custos, foi vendido por 3 milhões e meio. O valor recebido pelo Corinthians atingiu 25,5 milhões de reais, ou seja, dos 119 milhões investido, o Corinthians até agora só conseguiu recuperar com esses jogadores 25 milhões. Por isso, o clube está endividado. Muitas contratações ruins e os que ainda estão no clube, a maioria deles ainda não mostrou para que veio. E tem mais dinheiro saindo do Corinthians. O Dynamo de Kiev já tinha acionado o Corinthians na FIFA. Após chegar a um acordo, o Corinthians agora tem que pagar as parcelas e se livrar mais uma vez de ser acionado na FIFA. Segundo a Gazeta Esportiva, o Corinthians já pagou 250 mil dólares, aproximadamente 1,4 milhão de reais na cotação atual, aos ucranianos. Resta a outra metade, que em tese remete a uma parcela de 150 mil dólares que está atrasada, e os últimos 100 mil dólares que tem vencimento para dezembro. O Corinthians está se programando para pagar o restante das parcelas que faltam e se livrar logo de uma vez dessas parcelas que ele tem com o Dynamo de Kiev. O Sid Clay vai deixar o Corinthians em dezembro, certamente ele não fará falta, pois desde quando chegou o jogador não conseguiu recuperar a sua melhor condição física. E como Mancini tinha dito, parece que já começou a fazer uma limpa no elenco do Corinthians. A informação confirmada pelo próprio Corinthians é que o Sid Clay está afastado do elenco e não joga mais pelo timão. Ele vai permanecer no Corinthians treinando separado. O Corinthians vai disponibilizar toda a estrutura para ele continuar treinando até o fim de dezembro, quando ele será devolvido ao Dynamo de Kiev. E só fazendo aqui uma rápida atualização sobre a situação do zagueiro Gemerson. Desde quando ele mostrou o interesse de retornar ao Brasil, o jogador foi afastado do elenco do Mônaco e vem treinando separado. A atitude tomada pelo Mônaco é vista pelo jogador como uma punição por ele não querer renovar o seu contrato. A diretoria corintiana negocia a contratação do zagueiro por empréstimo de 1 ano, quando ele ficaria livre para assinar em definitivo com o timão. A ideia do Corinthians é não pagar pela liberação do Gemerson, arcando apenas com salários dele. Galera, o Gemerson não vai chegar no Corinthians em sua melhor condição física, caso ele seja realmente contratado pelo timão. Mas não deixa de ser um bom zagueiro, que em sua melhor condição física e com ritmo de jogo vai fazer uma boa dupla de zaga com o Gil. Na minha opinião, diante de todo esse imbróglio entre ele e o Mônaco, eu acredito que o destino dele seja mesmo o timão, até porque ele tem interesse de jogar no Corinthians. E sobre a situação do Mantuan, muitos jornalistas, muitas pessoas recomendaram o Corinthians cobrar uma indenização à CBF pelo jogador ter se machucado servindo a seleção. Mas, segundo o próprio Corinthians, o clube não pode cobrar pagamento de salário à CBF como indenização, porque o Mantuan ele se machucou fora de uma data FIFA. Era apenas um treinamento da seleção. Por isso, eu desejo aqui parabéns aos envolvidos e que sirva de aprendizado para não liberar jogador só para ficar treinando com a camisa da seleção. Lembrando que o Mantuan rompeu o ligamento do joelho esquerdo atuando pela seleção brasileira sub-20. Ele será operado e deve levar de 6 a 8 meses.
para voltar a atuar. Por isso, mais uma vez, parabéns para a diretoria do Corinthians e que sirva de aprendizado e parar de liberar jogador só para ficar treinando com a camisa da seleção brasileira, tá bom? Galera, deixe seu comentário aí, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vai Corinthians!